eu sou a professora Rosana Louro Ferreira Silva, sou professora do Instituto de Biociências da USP, lá em São Paulo, no campus São Paulo. Eu criei e coordeno um laboratório de educação ambiental. A gente tem um acervo de objetos didáticos de educação ambiental, jogos, materiais, filmes, e eu coordeno o grupo de pesquisa em educação ambiental e formação de educadores, né, onde eu tenho alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que trabalham comigo pensando aí nos projetos que a gente tem construído ao longo do tempo, né? Então, a gente teve já projetos relacionados à educação ambiental em unidades de conservação, temos projeto atualmente, já tivemos vários de educação ambiental escolar, né, pensando na articulação entre sustentabilidade e equidade, já tivemos projetos de educação ambiental e mídias, eu fiz o meu doutorado com educação ambiental e mídias, né, trabalhando com a TV Escola, que na época era um projeto que estava surgindo, começando, e fiz o meu mestrado relativo à implantação da Política Nacional de Educação Ambiental na formação de professores. Então, também foi um processo interessante que me ajudou nessa construção de conhecimento para um repertório de produção de conhecimento sobre educação ambiental, em artigos, em teses, em livros, que a gente tem buscado aí disseminar e contribuir com a sociedade frente ao que a gente tem produzido. Então, as áreas de preservação ambiental, hoje a gente até tem, embora chame área de preservação, a gente tem buscado um conceito de preservação que não é mais aquele que as pessoas têm que estar longe do ambiente para o ambiente ser preservado, não podem tocar no ambiente, mas pensar que existem formas de gestão colaborativa daquele espaço ambiental, de uma área de proteção ambiental, que elas podem ser construídas, e a educação ambiental tem esse papel, que é ensinar as pessoas a participar, ensinar as pessoas a trabalhar de forma coletiva, ensinar as pessoas que os recursos naturais, pela legislação brasileira, eles não têm dono, e eles não têm uma pessoa que gerencia, eles até têm o gestor, mas ele coordena um coletivo, que geralmente são os coletivos gestores de parque, os coletivos gestores de áreas de proteção ambiental, os coletivos gestores de áreas de manancial, de recursos hídricos. Então, esse gerenciamento participativo é algo que se aprende, é algo que num processo de aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem social, todos de alguma forma estão contribuindo para processos que envolvem reflexão, negociação, comunicação, participação, envolve conhecer os diferentes pontos de vista, construir aquilo que num processo democrático é o mais importante para aquela região, ter assim um conhecimento amplo do território, por isso é importante. A gente usa na educação ambiental instrumentos de mapeamento socioambiental, esse reconhecimento do território, de onde estou, qual é a potência desse lugar, por que esse lugar é importante, eu faço parte disso e eu preciso continuar fazendo algo para que eu consiga não manter a natureza intocada, mas eu consiga manter um gerenciamento socioambiental que seja bom para todas as pessoas e todas as espécies, e que seja construído ali de forma colaborativa. Acho que esse é o grande papel da educação ambiental. A gente trabalha a educação ambiental pensando muito numa perspectiva da aprendizagem social, ou seja, todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a aprender. E é lógico que nesse processo existe o desafio de tentar envolver todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes para a questão ambiental. É lógico que tem o trabalho profissional das pessoas que trabalham com a área ambiental, os gestores ambientais, os biólogos, mas a educação ambiental ela prevê que todas as pessoas, né, são aprendizes e educadores. Então, a ideia é que, numa área de preservação, em qualquer outro lugar que a gente tem um espaço ambiental que nós precisamos, de alguma forma, gerenciar, que esse gerenciamento seja feito por pessoas as mais diversas possíveis, mais preocupadas em que aquele patrimônio natural
ele seja considerado, tanto pelas gerações atuais como das gerações futuras, algo que possa ser construído aquela história coletivamente. Então, acho que dentro dessa perspectiva, a educação ambiental ela vem trazer os métodos tanto de diagnóstico, como um mapeamento socioambiental, por exemplo, como métodos que vão relacionar, vão fazer as pessoas conseguirem trabalhar de forma coletiva. Então, a gente usa, por exemplo, uma metodologia que chama Café Compartilha, o painel integrado, a construção de planejamento participativo. Também trabalhamos muito com jogos de papéis, então você assumir um papel que a princípio não é seu, te faz se colocar no lugar do outro. Temos usado também alguns exemplos de pedagogia psicodramática, né, de entender uma situação socioambiental e, de alguma forma, teatralizar, né, dramatizar essa situação e tentar discutir sobre elas. Então, todas as estratégias são baseadas em metodologias participativas que vão propiciar a escuta, a fala e situações reais de participação e tomadas de decisão, que eu acho que essa é a questão, né? O tempo todo a gente tem que tomar a decisão do que pode ser mantido ali numa área de preservação, o que é melhor ficar um pouco mais distante, quais são as questões que a gente vai trabalhar ali em frente. A questão da biodiversidade mesmo, existe alguma espécie ali nativa, existe alguma espécie invasora que a gente vai precisar de alguma estratégia, quais são os problemas socioambientais daquela região, porque a gente não entende na educação ambiental crítica, que é a perspectiva que eu trabalho, que a sustentabilidade ela pode ser só relacionada a questões da natureza, né? A sustentabilidade, só existe sustentabilidade com justiça social. Então, senão as coisas não estão funcionando, né? Senão vira o que o Diegues falava já há muito tempo do mito da natureza intocada, que isso não existe, né? Hoje na Amazônia mesmo eles estão vendo como muitas coisas estão trazendo evidências de que a própria natureza se desenvolveu em contato com povos humanos, mas povos humanos que tinham outros costumes que não eram baseados na acumulação, que acho que é o principal problema hoje para a gente discutir a questão ambiental, é essa acumulação sem fim, o consumismo desenfreado, e esses são os desafios, né? Trazer essas questões para a pauta e pensar como que a gente vai coletivamente gerenciá-las. Acho que esse é o papel principal da educação ambiental, ensinar as pessoas a participar, ensinar a trabalhar de forma coletiva, ensinar a ouvir pensamentos que são diferentes, e ensinar também, né, um processo democrático, onde muitas vezes não é a minha opinião pessoal que vai prevalecer, mas a opinião de um coletivo, onde a maioria considera, né, que aquela construção corresponde ao que aquele coletivo quer para aquele espaço. Esse curso de formação que está sendo oferecido, ele é muito interessante porque ele tem essa característica de ter diversos profissionais participando dele. Então, por exemplo, às vezes a gente dá um curso que é para professores da educação básica, que são atores fundamentais. Outras vezes a gente vai dar curso para monitores de unidades de conservação. Aqui, acho que o grande desafio é trazer a sociedade civil, a sociedade organizada, que traz professores, escolas, educação formal, não formal, diferentes formas de pensamento, né, diferentes faixas etárias, diferentes segmentos da sociedade, para construir uma proposta coletiva de educação ambiental. Ao mesmo tempo que tem grande potência, é super desafiador. Então, você precisa usar estratégias adequadas para que as questões coletivas possam aflorar e que os saberes de cada um possa construir um aprendizado coletivo que seja significativo para todo mundo. E aí vai envolver processos, né, de negociação, processos de comunicação, processos de diálogo, que também se faz num aprendizado num curso, né, um curso de educação ambiental. Existe o diálogo, né? Nunca é um curso que eu tenho uma receita pronta para entregar para as pessoas que participam dele. Esse é o protocolo para fazer educação ambiental. Educação ambiental a gente não tem protocolos. A construção coletiva daquele grupo, junto com aquele território, com a história daquela região,
com as questões socioambientais, econômicas daquela região, as questões culturais, é que vão auxiliar num processo de construção. Então, aqui existe algo que unifica esses 3 municípios, existe algo que unifica essas pessoas, que é o interesse em contribuir com a questão ambiental. Então, é muito significativo a gente ter uma proposta de formação como essa, né, que envolve, né, esse diálogo também com a universidade, com a sociedade, com os saberes locais, os saberes acadêmicos, e tudo isso é que vai fazer a gente construir uma educação ambiental complexa, porque a sustentabilidade complexa é aquela que não basta eu não jogar um papel no chão ou eu desligar a torneira. Lógico que ações individuais são importantes, mas elas estão longe de ser suficientes, porque a questão ambiental é uma questão muito forte coletivamente. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa aprender a gerenciar, né, o ambiente do qual todos nós fazemos parte. Então, acho que vai muito nesse caminho, né, a potência desse curso e dessa formação para que novas histórias frente à gestão ambiental deste lugar sejam construídas. A educação ambiental escolar, que é algo que eu tenho trabalhado, ele vai buscar também, nesse processo, envolver todos os atores da escola, todas as pessoas que ali trabalham, bem como a comunidade do entorno, também no gerenciamento participativo das questões ambientais e também da formação dessa geração para entender e para articular conceitos, valores e formas de participação frente à questão ambiental. Quando a gente fala de educação ambiental escolar, a gente diz que tem como se fosse um tripé. É necessário estar articulado o currículo, as propostas do que vão ser ensinado, as propostas curriculares, a gestão ambiental participativa e o espaço físico. Então, o espaço físico da escola ele tem também que ser um exercício coletivo de gerenciamento participativo, porque os alunos, professores, funcionários, passam por aquela escola, às vezes, durante 8, 9 anos. Os espaços também ensinam. Então, quando você tem espaços que aproveitam a cultura regional, espaços que utilizam as paredes para manifestações aí de sustentabilidade, você usar trechos para plantar, por exemplo, uma planta alimentícia não convencional e discutir o uso da terra, e aí levar para a sala de aula essa discussão a partir de temáticas curriculares, como discutir ecossistema, discutir as questões das unidades de conservação, elas vão fazer uma conexão bastante importante. Quando você pensa só em ensinar com base no currículo, se eu pensar no currículo enquanto documento curricular, isso não vai ser suficiente se, por exemplo, depois, lá na frente, na hora que a escola fizer uma compra, ela comprar, por exemplo, o EVA, que é um material bastante insustentável, né? Ele é bastante complicado de se decompor. Então, essa aprendizagem também está acontecendo. Então, o gerenciamento ambiental ele deve envolver todas as instâncias da escola e todos os espaços físicos da escola, né? Os alunos, alunas precisam encontrar naqueles espaços de aprendizagem, espaços de afetividade, espaços de conversa e espaços de construção coletiva sobre a questão ambiental. E para discutir os problemas ambientais da escola. É lógico que a gente vive uma emergência climática, mas a gente também vive muitas situações locais de injustiças ambientais, inclusive nas escolas. Isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser superado, né? Então, como que as escolas gerenciam seus resíduos? Quem faz esse gerenciamento, né? Como que essas pessoas participam desse ecossistema educativo? Então, são várias temáticas que a escola, né? Como que a gestão hídrica da escola, né? Como que a gente trabalha a alimentação, por exemplo, né? Porque é uma alimentação colonizada ou é uma alimentação que a gente pode, na própria alimentação escolar, discutir as questões de plantio, de uso da terra e da importância de pensar em uma alimentação mais sustentável, tanto para o meio ambiente como para a saúde humana, né? Que as coisas estão interrelacionadas. Então, a escola é um espaço de grande potência e que a gente precisa valorizar muito essa escola, dando também autonomia
para que a escola possa construir o seu projeto, e não com propostas prontas que para a mesma escola, independente de onde ela fique, tenha que trabalhar do mesmo jeito. Porque a gente sabe que a realidade, por exemplo, de uma escola daqui, dessa região, de uma área de preservação, é diferente de uma realidade de uma região super urbanizada, como é em São Paulo. E essas coisas têm que aparecer na discussão desses estudantes, dessas estudantes. Então, acho que a educação ambiental ela vai fazer também essa aprendizagem da colaboração, do diálogo e da construção coletiva no ambiente escolar. Acho que a primeira coisa, né, é essa definição do que seria uma injustiça ambiental. A injustiça ambiental é um termo que tem sido bastante utilizado, né? Eu tenho trabalhado muito a questão da articulação entre a sustentabilidade e a equidade, que as coisas têm que andar junto, porque o que tem acontecido? Tem acontecido que as pessoas que mais produzem, isso vale tanto para países como para pessoas individualmente, ou seja, famílias que mais produzem resíduos ou que mais emitem carbono, tem 4, 5 carros, tem jatinho, são aquelas que menos sofrem os impactos. E as famílias que mais sofrem os impactos, né, mais sofrem os problemas ambientais, são aquelas que residem em áreas de vulnerabilidade, em regiões sujeitas a enchentes, sujeitas a desabamento, são geralmente aquelas que menos impactam, aquelas que usam transporte coletivo, aquelas que não têm uma base de acúmulo de coisas, de descarte de coisas descartáveis. E muitas vezes são comunidades que têm uma vida bastante sustentável. Então, por exemplo, às vezes os problemas ambientais afetam muito comunidades indígenas por elas estarem em região de floresta e quando tem uma fragmentação daquele habitat, vai impactar diretamente essa comunidade que não foi a comunidade que causou o problema. Então, isso é o que a gente chama de injustiça ambiental. O reconhecimento dessa desigualdade na problemática ambiental e, assim, superar essas ideias de estamos todos no mesmo barco, todo mundo vai sofrer do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se todo mundo sofresse do mesmo jeito, o problema já estava resolvido. A questão é que existem grupos sociais que sofrem mais os problemas ambientais e grupos raciais que sofrem mais o problema ambiental, inclusive um termo que tem sido utilizado é racismo ambiental, do que outros grupos, que são os grupos que mais emitem gás carbônico, por exemplo, e que mais causam efeito estufa. Isso acontece em países também. Países do norte global são os responsáveis pela maior quantidade de emissões, mas são muitas vezes os que menos sofrem os efeitos dessa emissão. Então, isso é uma injustiça muito grande e tem a ver com diferentes processos que vão além da causa ambiental, né? Mas a causa ambiental, ela de alguma forma, ela amarra tudo isso. Então, a discussão e a retirada da ingenuidade, né? Não, eu posso consumir à vontade se eu escovar o dente, fechar a torneira, então eu posso oferecer muitos brinquedos, muitos plásticos, mas eu escovei o dente e fechei a torneira. Então, essas ações individuais pontuais, elas não vão resolver a questão ambiental. E acho que tudo isso a gente precisa estar formando uma sociedade atenta a essas questões, né? E não uma sociedade que muitas vezes algumas pessoas são, né, tem uma autora que faleceu ano passado, a professora Michele Sato, que fala que existe uma parcela da população que é empurrada para o que ela chama de zonas de sacrifício, que tá numa região de morro que sabe-se que se um dia chover vai desabar. Então, mas vai deixando. Aí o dia que chove foi a chuva, né? Então, eu tenho uma aluna que, inclusive, de doutorado, né? Ela acabou o doutorado, ganhou o prêmio CAPES de tese, ela analisou trabalhos de educação ambiental e redução de riscos do Brasil inteiro, e ela conseguiu identificar, né, e trazer essa ideia de que não são desastres ambientais, são desastres socialmente construídos. Então, a sociedade também precisa olhar para todos da mesma forma. Então, acho que a questão quando você traz essa temática para a questão ambiental, eu vou plantar uma horta, mas eu também vou discutir
as questões da terra, de quem planta, de onde vem nosso alimento, né? Como vivem essas pessoas que hoje plantam, o gerenciamento da terra como um todo. Então, é bastante desafiador e diferente do que muitas vezes a gente faz, né? Que eu vou discutir a questão ambiental e discuto do ponto de vista dos conceitos ecológicos, deixando de lado os conceitos sociais. Essas coisas precisam ser trabalhadas juntas na escola, e acho que esse é o grande desafio.